porque, em sua própria mente, este médico foi capaz de aceitar a verdade de que se algo tem uma lei, é imortalidade, ele teve uma cura muito bonita. Se você puder compreender o princípio de que a doença não tem lei, ela cairá, pelo simples fato de você ter reconhecido seu nada. Se você puder compreender e realmente compreender esta verdade, a aparência se desfará. Se você puder reconhecer a verdade de que Deus não é responsável pela doença e pela morte, você destruirá as duas. Esta é a verdade que o torna livre. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre como compreender a verdade. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre a importância do autoconhecimento? Ô Gilson, a vida como nós conhecemos, como estamos vivendo, ela está sendo vivida sobrecarregada de problemas. Essa é a vida que nós conhecemos. Isso a nível social, a nível de relacionamento político, econômico, em nós mesmos, nessa relação interna que temos com pensamentos, com sentimentos presentes em nós, com emoções. Nós estamos vivendo uma vida com problemas. E não sabemos lidar com esses problemas. E nós temos uma crença, e ela é comum em todos nós. É a ideia de que todo esse problema que se mostra externamente, nós iremos resolvê-lo do lado de fora. Nós não percebemos que esses problemas têm uma base comum. Essa base é a presença desse eu, desta pessoa, como nós somos. É a pessoa o problema, basicamente no mundo. Todos os problemas humanos são criados por nós mesmos, sustentados em razão dessa forma como nós nos aproximamos da vida. E nós precisamos investigar isso. E não podemos ter uma visão clara do problema, olhando para fora, tentando encontrar uma solução lá fora. A busca de uma solução lá fora para um problema que nos mostra ser externo pode parecer razoável, mas a verdade é que todo esse problema externo tem sua origem dentro de nós mesmos. É a forma como estamos lidando com a vida. A base dessa forma é a maneira como estamos lidando com nós mesmos. Sem uma verdadeira compreensão da verdade sobre nós mesmos, sem uma compreensão de como a nossa mente funciona, de como esses estados internos se estabelecem em nós, nos motivando a ações externas a partir desse estresse, ansiedade, desespero, medo, angústia. A não ser que nós tenhamos uma compreensão direta disso, sem liberarmos de nós esta interna condição, continuaremos produzindo problemas. Assim, todos os problemas externos têm uma base comum. É essa desordem interna, é a confusão, é o sofrimento interno. Nós estamos vivendo em um estado de insatisfação
de incompletude, de ausência de inteligência, na ausência da compreensão, na falta desta presença real, que é a presença do amor. Se não há amor em nossos corações, em nossa vida, se não há essa alegria, essa liberdade do silêncio, da inteligência, da compreensão, todas as nossas ações externas irão refletir esta ausência. Irão ser expressões do medo, da violência, da ansiedade, de todo esse desespero dentro de cada um de nós. Então nós estaremos sempre lidando com o outro, com a vida, com o mundo à nossa volta, em algum nível de conflito. É por isso que se torna fundamental essa compreensão de nós mesmos, a importância do autoconhecimento. Se autoconhecer é tomar ciência de todo esse movimento interno, que é o movimento dos pensamentos, sentimentos, emoções, sensações. A forma como esse momento se mostra para esse mim, para esse eu. É aqui que está o problema. Um problema que se externaliza, um problema que se mostra externo. Tem suas raízes na confusão interna, no modelo de mente programada e que se mantém neste velho formato de inconsciência, de automatismo, de resposta reativa. O nosso trabalho aqui juntos consiste em tomar ciência disso, de todo esse processo interno que ocorre aqui, em cada um de nós. A forma como você vê o mundo, como você vê o outro, como você se situa nas situações, nos acontecimentos. Essa forma é muito particular, é com base nesse condicionamento, nesta programação presente em você. Curiosamente, esse condicionamento psicológico, ele tem uma forma particular para cada um. No entanto, é um condicionamento comum. Essa é a consciência na pessoa, a consciência humana. E essa consciência é confusa, desorientada. É a consciência de uma mente inquieta, onde há muitos problemas, onde há muitas contradições. É a forma como estamos lidando com o pensamento. Portanto, nós precisamos investigar a natureza do eu, a verdade sobre a pessoa que eu sou. Quem sou eu? O meu contato com você é a partir de crenças, sugestões, opiniões, ideias, ideais, intenções, motivações muito particulares. O meu contato com você é de isolacionismo. Eu vivo nesse alto interesse. Essa é a vida da pessoa. Em uma relação entre pessoas, cada uma está interessada em si própria, nela mesma. Isso nos separa, nos divide e produz todo tipo de conflito nestas diversas áreas
das nossas vidas. Porque estamos vivendo uma vida ambiciosa, avarenta, agressiva, possessiva, dominadora, violenta. Essa é a condição do ego, é a condição do eu. Assim, aprender sobre nós mesmos. Portanto, ter a visão da verdade daquilo que se processa dentro de cada um de nós, para a liberação desse estado interno de conflito e sofrimento, de ambição e de inveja. É isso que nós precisamos na vida, para uma real visão da vida, para uma real compreensão das nossas relações. Então haverá amor, haverá paz, haverá silêncio. Quando isso está presente, essa inteligência de lidar com o momento presente, sem esse modelo egocêntrico, se apresenta, se mostra. Daí a importância de se conhecer. Daí a importância de nós termos uma revelação da verdade deste ser. Nós estamos constantemente em um ideal de vir a ser, em um propósito de se tornar. Esse é o padrão do comportamento desta mente egóica, desse movimento egocêntrico, de ser alguém que nós conhecemos. O real contato com a vida é o verdadeiro contato com nós mesmos, o que nos permite ter uma relação com o mundo à nossa volta, dentro desta visão, desta inteligência. Essa é a liberdade que todos nós precisamos. No entanto, nós não podemos alcançar isso a partir de ideais, de propósitos e objetivos, como metas traçadas em um plano, fazendo um projeto. Tudo isso é parte de um idealismo engendrado pelo pensamento. Isso não irá funcionar. É a presença da compreensão daquilo que ocorre aqui e agora que nos permite olhar para o momento presente e dar uma resposta para esse instante. Uma resposta real, em linha com o momento, em harmonia, em comunhão, nesse fluir com a própria vida. Isso é algo impossível para o pensamento. O pensamento em nós é um elemento que vem do passado. Ele tenta apreender ou compreender o momento, aquilo que aqui está se revelando. No entanto, ele não alcança. A presença do pensamento é a presença do passado. Isso não se ajusta à verdade do momento. E é assim que nós estamos vivendo. Em razão disso, nós temos inúmeros problemas, porque nos falta a beleza desse instante, a ciência do desconhecido. O pensamento é um elemento que vem do passado como parte do conhecido. O elemento que nos separa e nos divide é exatamente, precisamente, a presença do pensamento. Portanto, nos falta esse contato com a realidade do momento, que é a realidade divina, que é a verdade, que está além do conhecido. É aqui que se revela a ciência de Deus, a presença do amor, a verdade da sabedoria. É o que estamos juntos tomando ciência,
Assumir a ciência de Deus é viver em sabedoria, é viver diante da vida, atendendo a esse instante sem alguém aqui, sem a ilusão da pessoa, que é o eu, o ego. Portanto, o seu contato com o outro não é mais o contato a partir do modelo do pensamento, a partir das sugestões, das crenças, das opiniões, das antigas avaliações de propósitos internos, de condicionamentos, de lembranças, de memórias, de reações. Tudo isso é parte do passado. Tudo isso é parte do que já foi. Não nos interessa aqui e agora. O que nos interessa nesse instante é a ciência do momento, é a visão da vida se revelando em liberdade, nesse florescer da inteligência, desta presença divina. Isso requer um cérebro novo, uma mente livre. Algo possível quando realizamos esse natural estado de ser, que é a verdade sobre nós mesmos, que é a verdade sobre Deus. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: Mestre, como faço para não me identificar com as histórias que meu ego cria? O Gilson, não se identificar com as histórias do eu, do ego, é tomar ciência de como a mente está funcionando e soltar isso. Esta ciência é possível quando você traz atenção sobre as suas reações, quando você se dá conta de todo esse movimento interno, que é um movimento programado de condicionamento. Como nós temos colocado aqui, é algo que vem do passado. Você não pode lidar com o outro a partir de crenças, opiniões, ideias, julgamentos, pré-julgamentos. O seu contato será um contato, assim, a partir do medo, do desejo, de todo tipo de contradição interna. E, portanto, será um contato em sofrimento. Você precisa de um novo contato, de uma nova forma, de um novo instante, de um novo momento. O que requer a ausência do eu, a ausência do ego. O que requer uma mente livre de toda forma de condicionamento, de toda essa história. E você se livra disso quando toma ciência de como o pensamento está se processando, como os sentimentos, as emoções estão sendo constantemente reforçadas em uma atitude ou postura reativa. É a presença dessa atenção o que abre esta porta para a revelação da verdade sobre o eu, sobre o ego. Essa é a compreensão da verdade sobre si mesmo. É essa compreensão que lhe revela a realidade de ser. Portanto, essa realidade de ser é a ciência da verdade divina sobre você. E isso é o que se revela quando o sentido do eu é descartado. Quando temos esta compreensão da verdade sobre este mim, sobre esta pessoa. Portanto, a base é se conhecer. É neste autoconhecimento que temos a base para a revelação da sabedoria, dessa inteligência, desta presença divina, que é a presença do amor. É o que estamos aqui com você, aprofundando, trabalhando. A única coisa na vida, Gilson, que realmente importa
É a beleza desse encontro com o momento presente. É a constatação desse instante se revelando, sem o passado. Assim não precisamos desta mente, que é a mente do eu, desta consciência, que é a consciência egóica. Tudo que se faz necessário aqui é a presença desse olhar, desse escutar a vida, desse perceber o momento. Sem o modelo do pensamento psicológico, de toda essa estrutura do passado. Então haverá um contato real, uma revelação desse instante, como ele é, sem o sentido de alguém presente. Esse é o seu verdadeiro contato com a vida, com o outro, com aquilo que é você em sua natureza real. Esse natural estado de ser é a presença desse florescer divino, desse despertar da consciência, desta real e divina consciência. É o que aqui estamos juntos, envolvidos, trabalhando, investigando, explorando para esta compreensão, para esta real visão da vida, para esta real ciência de Deus. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros existem nos formatos online, presencial e retiros de vários dias. Eles são muito mais profundos do que os vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas, e segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, sem nenhum esforço, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão real dos assuntos que são tratados aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.